A expulsão é justa, mas nem tudo foi justo nesse jogo. A minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. O Filipe Luís foi melhor do que o Ramon. Hoje tem uma simeonada, né? Então, uma dúvida no VAR é contra o Flamengo. No campo, contra o Flamengo. Vamos ver então como é que foi a arbitragem hoje. Vamos analisar. Temos lance a lance aí. Primeiro... Só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Isso e muito mais agora. No confronto, o Filipe Luís foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0. Né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique, com 28 minutos do primeiro tempo. O Filipe Luís faz modificações, consegue se defender com organização e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa. Em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, foi um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, Arrascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também. A gente vê que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam 2 jogos, um dia 3, outro dia 10. São 2 finais de semana, 2 domingos. Mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a você, André, Donan. Hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians, né? Sim. O Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certinho a estratégia contra o Flu. Perdeu, mas o importante era hoje. No meio de uma semana, veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade em algum momento do jogo. Estava no 2-2 ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E até o meu filho, Daniel, vendo comigo, falou assim, se continuar assim, o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com 1 a menos contra um que não soube jogar com 1 a mais. Eu acho que muito da estratégia do Filipe Luís ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia ir. Pelo menos do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Esse jogo mostrou isso. É importante trazer, desde que o Filipe Luís assumiu, em jogos que o Flamengo utilizou a equipe titular, o Flamengo não foi vazado. Pois é. Contra o Corinthians, os 2 jogos, e contra o Bahia. Não sofreu nenhum gol. E aí tem muito de um técnico que, obviamente, ele tem uma filosofia ofensiva, né? Mas ele bebeu a fonte do Simeone. Hoje tem uma simeonada, né? Hoje teve uma simeonada. Bebeu a fonte do Simeone, então assim... Ninguém convive tanto tempo com ele impunemente. Hoje foi um Filipe Luís mais Atlético de Madrid. Mas no mata-mata é importante você ter essa velocidade de raciocínio para fazer o que o campo pede. E hoje ele teve esse raciocínio e foi importante para o Flamengo passar. É isso. Aliás, vamos ouvir o Filipe Luís, então. Vamos nessa. Boa noite. Felipe, Simon, do Coluna do Fla. Você já falou sobre a alteração ali, da mudança, a estratégia, quando tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno, mas a minha pergunta é, o Gabigol tem sido bastante questionado nos últimos jogos, né, que não tinha oportunidade com o Tite antes e está tendo oportunidade novamente com você.
Ele virou essa primeira opção pelo mau desempenho dele hoje ou foi realmente só uma questão estratégica? E como é que tem sido o desempenho dele para você? Essa luz está muito forte. Ele não... Desculpa. Aí. O meu time, o meu modelo, eu jogo com 9 profundo. Ok? Profundo que dá profundidade ao time, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. O atacante, o 9, tem essa função. Pedro machucado. Carlinhos não pode jogar. E que outro jogador ataca melhor espaço que o Gabriel. Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos, não está. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele. Ele não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, senão com a estratégia que eu tive para o time naquele momento. A primeira opção sempre é tirar o atacante e deixar no campo jogadores que podem aguentar e ser mais resilientes na parte física, né? No caso, ele que tem uma função estratégica de ficar profundo e atacar o espaço. Obviamente que eu precisava deixar o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta é meia e cobre mais o campo do que o Gabriel, então uma questão especificamente estratégica. Felipe Luiz, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Eu gostaria de perguntar para você se o Bruno Henrique falou alguma coisa na expulsão, o que ele falou, como estava o sentimento dele naquele momento, porque, é claro, nós estávamos em transmissão e todos sentimos que não foi de propósito, foi um lance casual. E o sentimento dele, não é um jogador violento, deveria estar ali com bastante pesar. Você poderia expressar o que ele te falou, coisa do tipo? Por favor. O Bruno é um cara muito emocional, assim, ele sente muito, né, as derrotas, ele sente muito esses tipos de acontecimentos. Ele sente muito quando o juiz erra também, né? Ele é muito emocional, ele bota para fora demais. E é um jogador que deixa a alma dele pelo clube. E eu falei para ele, pode ficar tranquilo que o grupo vai correr para você, não tenha dúvida disso. O grupo ama o Bruno Henrique, sabe o quanto ele entrega tudo que ele tem pelo grupo e pelo clube, sempre. E foi uma pena porque a expulsão é justa, mas nem tudo foi justo nesse jogo. Nem tudo foi justo. Vai. Felipe, aos 26 do segundo tempo, houve um toque de bola na mão do Garro, né? E aí o Daronco, ele foi e falou que o Gerson estava voltando de um impedimento. Queria saber qual foi a tua análise ali na beira do campo, se foi pênalti, se não foi, a sua análise aqui. Eu não vi ainda, confesso que eu não vi ainda nenhum lance desses e não gosto de falar de arbitragem. Eu não vou falar do Daronco, adoro o Daronco, adoro ele. Mas, só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, já sentia como jogador e como treinador, é que, ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube. E que faça o que está na regra. Que façam o que é certo. E se falam que o VAR é... Como é que falam? Intercepta o menos possível o jogo, né? Intervém o menos possível. Isso, intervenção mínima. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons, a gente sabe disso, eles vivem uma pressão muito grande. Mas a minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, eu quero que sejam justos. E pronto. Tá bom? Muito obrigado, professor Felipe Luiz. Obrigado a todos. Boa noite, bom retorno. Muito bem. Tem muita coisa para a gente falar dessa coletiva sempre excelente, né, do Felipe Luiz, mas ele deu gancho aí, ele não esclareceu qual lance ficou na dúvida. Pode ser um, né? Só pode ser um. Não, na verdade, não. No final do jogo tem uma possível expulsão, um lance meio limítrofe ali, né? Tem o do Arrascaeta, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos por ordem, então? Porque ele falou o seguinte, que ele sente como jogador e que ele já sente como treinador que na dúvida é sempre contra o Flamengo. Então, uma dúvida no VAR é contra o Flamengo. No campo, contra o Flamengo.
Vamos ver então como é que foi a arbitragem hoje, vamos analisar. Temos lance a lance aí, primeiro o gol anulado do Flamengo. Vamos lá? Lance contra o Flamengo, certo? Começo do jogo, cabeçada, Alexandro, gol. Para mim, impedimento, tranquilamente, acho que o VAR deixou assim nítido que estava impedido. Sim, e assim, é tão claro que a gente nem deveria colocar em discussão aqui. Só porque foi um lance bem objetivo. envolvendo a arbitragem. A bizarrice foi que Ok. traçaram primeiro a linha errada, né? Errado. Foi um Sim. constrangimento. Traçaram no Bruno Henrique, depois corrigiram. E talvez por isso o Felipe tenha dito o que ele disse. Né? Não, Traçaram errado. a impressão que eu tive foi que, a partir do momento que traçaram a linha errada, os jogadores do Flamengo começaram a pressionar. Estão traçando errado a linha. Sim. E aí recalcularam a rota. Mas quando traçou a seta também mostrou. Quando traçou a seta, mostrou e de fato, para mim, a arbitragem acertou. O Alexandre estava impedido, o ombro dele estava à frente. Então aí, um ponto para a arbitragem. Agora, tem um lance que é a falta no Arrascaeta, né, que a gente vai ver, tem um lance envolvendo o Gustavo Henrique. Agora, ó, isso é uma câmera nossa, tá? Vem o Gustavo Henrique, o Arrascaeta bota a bola na frente e quando ele põe a bola na frente, o corpo dele já faz o movimento em direção ao gol. Ele ia sair na cara do gol. Então aí nós vamos para os 4Ds. Aí nós vamos para os 4Ds, que são, vamos me ajudar aí, direção, distância, defensor e domínio. e domínio. Vamos lá. Direção já está meio torto. Já não é aquela direção do cara na frente do gol. Distância também é grande. Domínio, o Arrascaeta tinha, ou pelo menos ia continuar dominando a bola quando ele coloca na frente. Ele não tinha um domínio claro, né? Ele põe na frente e ele parece que ele vai realmente ganhar na velocidade do Gustavo Henrique. Eu acho que não tem direção e não tem distância. Os árbitros, em geral, concordam que você precisa ter os 4 elementos. Os 4. Para a expulsão. Tem domínio, você pode considerar que tem domínio, porque quando ele é puxado, ele vai continuar dominando a bola está muito mais para ele. Então, mas ele está falando, você está pensando no futuro do lance, né? No futuro do lance, ele parece que vai ter o domínio. E aí, para mim, no futuro do lance, ele parece que vai ter direção também, mas tô olhando o futuro do lance. Que pôs a bola na frente, está na cara que ele vai chegar antes do Gustavo Henrique. Então, o domínio eu consideraria, fosse eu o árbitro, né? A questão do número de defensores, vamos chamar assim, porque toda vez que você fala último homem, as pessoas confundem, né? Acham que tem isso na regra. Não é o último homem, é o número de defensores. Ele seria o último defensor. Isso também pesa contra. Mas eu acho que está muito de fianco, como diria o italiano ali, muito de lado e uma distância também razoavelmente grande ainda. Bom, então vamos lá. A primeira decisão do Daronco para a mesa aqui, indiscutível, certo? Com a ajuda ali do VAR, evidentemente indiscutível, embora teve uma pequena lambança, mas indiscutível. Esse lance também indiscutível. Não foi e não se discute. Não dá nem uma margem de interpretação para alguma coisa. Não é uma coisa tão objetiva, mas eu não acho que foi um erro do Daronco não ter expulsado o jogador do Corinthians. Perfeito. E aí, para mim, também o amarelo é correto. Mas eu acho que é um lance que tem debate, sim. Acho que é um lance que tem debate, porque ele, de fato, ele já deu a seta ali para entrar em diagonal. Exatamente. E a cobertura está distante, mas eu daria o amarelo. Tá. Aí a gente tem um lance da expulsão do Bruno Henrique. Essa eu acho que também não vai ter discussão, né? Essa última a gente pode discutir e tal, mas essa aí... Olha a reação do Felipe na hora. Quando ele vê, ele fala, é vermelho. Isso é um pé no cucuruto. Né? É a chuteira no cocuruto do adversário. E você tem aí muita gente discutir a questão da intenção, que é outra coisa que também não está na regra. Né? Você pode ser imprudente. Eu acho que até foi o caso dele. Olha como ele levanta o pé. O Mateuzinho até baixa um pouco a cabeça, mas ele mais levanta o pé do que o Mateuzinho baixa a cabeça. Sim. Né? Por mais que o Mateuzinho tenha baixado um pouco a cabeça, ainda estava muito alto. E não é a primeira vez que o Bruno Henrique é expulso num lance assim. Eu estava tentando lembrar aqui, estava falando com o Donan, eu só não lembro o jogo. Mas ele foi expulso 2 vezes contra o Vasco, 2 vezes contra o Fluminense, um jogo contra o Milionários de Bogotá. Milionários recente na Libertadores. Um jogo contra o Santos. É um desses jogos aí, o rubro-negro um pouco mais... aí com o YouTube à mão, deve acabar encontrando esse lance. A entrada ali realmente imprudente, a gente já viu. Não tem muito o que discutir desse lance. Na Expulsão e ponto final. Sim, desnecessário. Né? O que dá para discutir aí é o que fez o Bruno Henrique, né? Que a gente poderia estar falando aqui, o Corinthians classificou, fez falta demais o Bruno Henrique, foi imprudente, etc. Poderia ter comprometido muito, né? Poderia ter comprometido. Uma das expulsões mais tolas que eu vi recentemente aqui no futebol brasileiro. Um cara que também não tem maldade, não é um jogador assim, mas
mas que tem que ter um pouquinho mais de cabeça no lugar nessa hora aí, porque poderia ter comprometido a classificação do Flamengo. Agora vamos lá. Tem mais um. Pedido de pênalti do Fla. A gente vai mudar o lance aí. No lance com o Gerson. Dá uma olhada. Braço na frente do corpo. Braço na frente do corpo. Do Garro. Esse lance está gerando muita reclamação por parte do Flamengo. O Daronco chamou para ele a responsabilidade, deu para notar ele conversando com o VAR. A imagem do VAR também é clara. Não é uma posição, né, como se diz, antinatural do braço. O braço estava na frente do corpo. Acharia muito equivocada, até absurda, a marcação desse pênalti. A questão é a falta de critério da arbitragem brasileira. Eu ia falar isso, Donan, porque o problema é que aí o torcedor do Flamengo, de verdade, o torcedor do Flamengo, ele vai olhar o lance e fala, pô, mas você já lembrou do lance do Adrielson, né? Ah, mas no lance do jogo tal foi assim, foi pênalti. Ah, mas o outro lance foi assim, foi pênalti. Então, o problema é esse, tem lance que o árbitro dá pênalti, o VAR dá pênalti, aí tem lance que não dá pênalti. Esse é o grande problema. Olhar, a bagunça chega por aí. A regra é muito ruim também. Se você for olhar essa falta de critério da arbitragem brasileira, eu acho que você tem margem para marcar esse pênalti. Claro, é lógico. Mas é que todos os outros estão errados, Dona. Então, aí o ponto é esse. Que é dado assim é errado. Não deveria ter sido dado. Mas esse é que é o problema. Concordo que os outros não poderiam dar pênalti assim, mas não. Aí quando chega a sua vez, no caso do torcedor do Flamengo, quando chega a sua vez, né? Fala, pô, isso é pênalti. Acabei de ver um jogo aqui no meio de semana que isso foi pênalti, no outro final de semana deram um pênalti assim. Gente, vai ser uma gritaria, mas claro. Eu vou além da coerência, William. A coerência limpando esse tipo de lance. Não é para dar pênalti nesse tipo de lance. Tá, alguma informação aqui, parece que tem dirigente do Flamengo que... Foi? Temos? Então vamos lá. Bruno Spindel soltou os cachorros, Felipe, é isso? Vamos lá. Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. É intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. Assim, não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. Não foi específico, né? Poderia ter dito em relação a qual lance ele está. Assim como o Felipe Luiz também não foi específico, a gente interpretou, né? Mas é um discurso de todos dentro do Flamengo. Há vários jogos, inclusive ontem teve meio que um dossiê, né? De lances a favor do Corinthians, que soltaram aí para... O Spindel reclamou muito no meio de semana do pênalti marcado para o Fluminense. Que o Rossi pegou. Exatamente. Eu também acho que não foi pênalti, tá? Também acho que não foi pênalti. Mas ele leva o tom porque é assim que funciona na... Famoso jogar pra frente. É isso, né? Politicar, jogo de pressão e essa diretoria do Flamengo sabe fazer isso muito bem. Ele joga muita teoria pro ar, né? Acho que ele tem que ser um pouco mais específico. Mas do lance que ele cita contra o Fluminense, eu concordo com ele. Para mim não foi pênalti aquele lance que o Rossi até acabou pegando a penalidade. Então, Dona, mas ele qualifica como erro. Para mim, por exemplo, foi. Eu vejo o Léo pegar a pontinha do pé na sequência daquele lance contra o Fluminense. Eu acho que ele já vem em queda. Porque lance discutível é uma coisa, erro crasso é outra. E o VAR foi criado para intervir nos erros claros. Né? Sim. Então, esse discurso não só oral, de gente falando, como o Spindel falou, às vezes você vê escrito aqueles tradicionais manifestos dos clubes, logo depois do jogo, eles escrevem coisas que não são verdade. Eles colocam tudo no mesmo balaio. Né? Então, hoje, por exemplo, o que seria um erro claro que ele está apontando e nem falou? Acabamos de discutir aqui. Nenhum desses lances foi erro claro. Então, acho que está plantando para colher na frente. Vem aí uma final com o Galo. Aliás, quando eu falei que nunca teve final... Aliás, Flamengo e Atlético Mineiro, arbitragem... Então, eu falei que nunca decidiram, mas nunca decidiram Copa do Brasil. Eles decidiram brasileiro também, que o Atlético Mineiro, na época, contestou muito, né? O Flamengo ganha de 3-2, tem aquele episódio na Libertadores. O José Roberto Wright. Então, eu acho que vem aí os próximos capítulos de dois bicudos que não se beijam. E é bom lembrar aqui rapidamente, em 2021 ou 22, foi 22 que o Galo venceu o Brasileiro e ganhou também foi 21, né? 21. Ganhou o Brasileiro, o negócio da pandemia ainda confunde até hoje. E a Copa do Brasil.
Naquele momento eu lembro, não sei se foi o Rodrigo Dunche, que ele postava no Twitter, não lembro se foi, peço desculpa se eu estiver errado, mas era alguém do Flamengo, acho que era o Dunche, que postava no Twitter toda vez que tinha alguma decisão de arbitragem favorável ao Atlético Mineiro. E alguém do Galo respondia. Estava jogos que nem envolviam o Galo. Exatamente. Um dos investidores. Exatamente.